Como elaborar uma survey no Google Forms? Eu sou a Thaís Moura, professora universitária e também aluna de doutorado na área de administração. E eu ajudo você a escrever o seu TCC de forma mais simples e mais rápida para que você possa conquistar aí a sua aprovação. Mas o que é mesmo uma survey? Uma survey é um tipo de pesquisa que envolve a interrogação direta de pessoas. Então, é quando eu quero saber a opinião, comportamento de uma pessoa, de um grupo de pessoas. Então, a gente está falando de uma pesquisa levantamento, ou de uma pesquisa do tipo survey, né? E é muito habitual que a gente utilize um questionário, que é um instrumento de pesquisa, né? Um questionário para a gente fazer essa pesquisa survey. E hoje eu vou ensinar para vocês como é que a gente faz uma survey no Google Forms, de forma prática, simples, rápida, para que você possa aí fazer o seu questionário e aplicá-lo aí, divulgá-lo aí para muitas pessoas. Vamos lá? A primeira dica que eu dou para vocês é que vocês já tenham aí as questões, as perguntas que vocês querem fazer num arquivo em Word. Então, aqui eu trouxe, né, um exemplo prático para vocês verem, tá? Eu coloquei, ó, vocês podem ver que é um arquivo muito simples. Eu coloquei aqui as perguntas, né, que eu quero fazer para o meu público. Daqui a pouco eu vou falar sobre o tema, né? Vocês vão entender direitinho aí. Mas a primeira coisa é, tenha um rascunho no Word de todas as questões que você quer abordar no seu questionário, ok? Porque daí quando a gente for para o Google Forms, isso fica muito mais fácil. Bom, o segundo passo é entrar aqui no site já do Google Forms. Então, vocês podem digitar direto aqui na barra de endereço, Google Forms, e aí ele vai abrir, né, esse criar forms, né? Vocês podem entrar aqui, né, nesse formulário Google, crie, analise pesquisas gratuitamente. Lembrando que o Google Forms é uma ferramenta, né, que nos auxilia muito aí a elaborar os nossos questionários, né, por ser mais intuitiva, mais prática. Então, por isso que eu estou falando aqui do Google Forms para vocês. Então, é só ir aqui nessa parte pessoal, né, ir para formulários Google. E aí já está conectado aqui ao meu usuário, né? Então, eu já fiz outros formulários aqui. Então, vocês vêm e clicam aqui, né? Em branco, que vocês vão começar um formulário do zero. E aí nós temos aí o início do nosso formulário. Então, a primeira coisa que ele apresenta aqui é um título, né? Então, você pode dar um título para o seu formulário. Aqui no meu exemplo, o título é Características dos consumidores que vão ao supermercado. Então, eu quero entender o comportamento de compra e as características desses consumidores. Eu venho aqui e isso já está lá no meu Word, então eu estou só copiando e colando. Aqui é muito comum a gente colocar uma descrição, então é quando a gente se apresenta enquanto pesquisadores, fala do objetivo da pesquisa e pede para a pessoa, né, participar. Pode falar aqui também que os dados dela, das pessoas não serão divulgados, né? Então eu criei aqui um textinho, né, que eu costumo utilizar nos meus questionários, e aí vocês podem criar o de vocês, né? Então, tá aí, né, pedindo a colaboração para participar da pesquisa, coloco mais ou menos o tempo estimado, né? Agradeço, né, a participação, você pode fechar aí com o seu nome e com o seu e-mail de contato, ok? E aí, a partir disso, a gente já pode começar a criar as nossas perguntas. A primeira pergunta do meu Word aqui é a idade da pessoa, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, clico nessa parte aqui e coloco idade, né? Ou eu posso simplesmente colocar idade ou eu posso colocar qual é a sua idade, tá? E aí, aqui do lado, vocês vão ver que tem uma lista que vai falar para vocês os tipos de perguntas que a gente pode fazer. Nesse caso, é uma pergunta de resposta curta. Eu quero que a pessoa coloque
a idade dela aqui, né? Então, se é 30, se é 21, se é 25. É uma resposta curta, tá? Então, aí vai aparecer para a pessoa responder. Um outro ponto que eu queria que vocês vissem é que essa pergunta, ela pode ser obrigatória, né? Então, às vezes, vocês vão fazer algumas perguntas que a pessoa ela precisa responder. Então, quando você quiser que a pessoa responda, que não tenha jeito dela avançar no questionário sem ela responder, você vai marcar essa bolinha aqui, tá? Para a pergunta ser obrigatória. Então, pronto, acabei de criar minha primeira pergunta. Vou criar uma outra pergunta. É só eu vir aqui, ó, nesse mais, adicionar pergunta. Adicionei. Então, agora, vamos ver a segunda pergunta que eu quero fazer dentro do meu tema, para o meu público. Gênero. Então, aqui, eu vou colocar gênero. E aí, eu tenho que colocar qual que é o tipo de pergunta. Nesse caso, é múltipla escolha, tá? Porque eu vou colocar algumas opções para essa pessoa responder. Então, aqui ele já aparece, opção 1. Então, eu clico e digito feminino, né? Gênero feminino. Aí, vou adicionar outra opção, tá vendo? É só clicar, ele já até coloca, já preenche automaticamente, masculino. E eu ainda vou acrescentar uma outra, que é prefiro não dizer, tá bom? Então, com isso, já criei aí a minha segunda pergunta, tá? Vou colocar essa pergunta como obrigatória, tudo bem? E aí já está feita aí a minha segunda pergunta. Vocês vão perceber que eu vou criar uma pergunta para cada tipo, né, de pergunta que o Google Forms nos apresenta. Ele nos apresenta algumas possibilidades, para vocês verem como que o questionário de vocês ele pode ficar bem completo e abranger aí os vários tipos de escalas que a gente tem, tá bom? Terceira pergunta que eu vou colocar aqui, né, é essa daqui, ó. Então, aí para a gente criar uma nova pergunta, é só a gente vir aqui em adicionar pergunta, né? E aí aparece já a nova caixinha aqui embaixo. E eu copiei e colei do meu Word aqui. Então, ao fazer compras no supermercado, quais são os seus dois principais critérios de escolha quanto a alimentos? Ou seja, quando a pessoa vai comprar alimentos, quais são os dois principais critérios de escolha, né, dessa pessoa? Então, para esse tipo de pergunta, eu vou abrir aqui as minhas opções e eu vou usar a caixa de seleção, tá? Olha aqui olha como mudou aqui as opções, tá? A pessoa vai poder marcar mais de uma opção, não é mais múltipla escolha. Então, o tipo caixas de seleção é para aquelas perguntas que eu quero que a pessoa ela responda mais de uma opção, tá? Então, de acordo com o meu questionário, eu tenho essas opções aqui, ó. A primeira opção é produtos com marcas mais conhecidas, tá? Aí eu vou adicionar uma outra opção aqui que a pessoa pode marcar. Produtos com preços mais baixos. Olha só. Terceira opção, produtos com qualidade. Quarta opção, produtos em promoção. E aqui eu vou colocar uma quinta opção, que é outro. Então, se a pessoa quiser responder aqui, né, ela pode... aqui tem essa opção. Ó, se vocês quiserem excluir, tem essa opção do xizinho, tá? Então, você exclui. E eu vou deixar essa daqui que ele mesmo está me sugerindo, tá? Na verdade, aqui, ó, adicionar outro. Vou excluir essa opção 5, tá? E aí vai ficar essa opção aqui, ó, outros, e a pessoa pode escrever alguma coisa, tá? Então, é sempre importante, quando vocês colocarem a pergunta aqui, mostrar para o Google Forms que tipo de pergunta que ela é, tá? Se ela é uma pergunta de múltipla escolha, se é caixas de seleção. A gente vai ver os outros exemplos daqui a pouquinho. Essa pergunta, ela também, eu vou colocar ela como obrigatória. E tá feita, né? Mais uma pergunta aí. Vou adicionar outra pergunta.
Venho aqui no mais, coloco, adiciono. A próxima pergunta é: qual é o seu grau de escolaridade? Tá? Grau de escolaridade. Aí eu vou vir aqui ao lado, eu não vou colocar números, não, porque eu não coloquei nas outras, tá? E vou selecionar o tipo lista suspensa. Vamos ver como é que é o formato da lista suspensa. Bom, na opção 1 eu coloquei ensino fundamental incompleto. Eu venho aqui e coloco. Na opção 2, eu coloquei ensino fundamental completo. Na opção 3, eu coloquei ensino médio incompleto. Né? E assim por diante. Eu não vou colocar todas as opções para o vídeo não ficar tão longo, mas aí você pode colocar todas as opções de escolaridade, tá bom? Lista suspensa. Como é que fica essa lista suspensa? Eu vou mostrar para vocês. Primeiro eu vou colocar ela como obrigatória. Se em algum momento do questionário vocês quiserem ver como é que está ficando a carinha dele, como é que vai aparecer para os respondentes, é só você vir aqui em cima e clicar nesse olhinho aqui, que é visualizar. E aí, ó, vocês conseguem ver como é que tá ficando a carinha do seu questionário. Olha só, como se você fosse responder, ó, tá vendo? Eu posso vir aqui e responder, né? Colocar o gênero. Né? É como os seus respondentes verão o seu questionário, ó. Tá vendo? Múltipla escolha, quando você tem que escolher uma opção. Caixa de seleção, você pode marcar mais de uma opção, tá? Então, você não quer que a pessoa marque apenas uma. Então, quando você quiser que a pessoa, quando for uma pergunta onde você quer mais de uma resposta, é melhor você usar o tipo de pergunta caixa de seleção, tá vendo? Grau de escolaridade. Olha aqui como que é a lista suspensa, como que ela aparece. É uma setinha e tem várias opções aqui, onde você vai marcar, onde o respondente vai marcar para você. Tudo bem? Então, eu fiz isso daqui só para vocês verem, né, essa funcionalidade do visualizar, quando vocês tiverem alguma dúvida. Como é que é essa lista suspensa mesmo, né? É só você ir lá em visualizar e você consegue ver como é que isso vai aparecer. Bom, voltando aqui, ó, né, no nosso questionário, agora nós vamos adicionar uma outra pergunta, só que agora vai ser uma pergunta de outro estilo. Deixa eu abrir aqui o questionário e ver qual que é a próxima pergunta. Bom, aqui eu já vou fazer uma pergunta que envolve a escala Likert, aquela de 5 pontos. Eu quero saber agora dessa pessoa o quão satisfeita essa pessoa está com o seu supermercado, né? Ou seja, onde ela costuma fazer as compras dela. E aí, pessoal, eu vou usar agora um outro tipo de pergunta, tá? Que é essa escala linear aqui, ó. E aí, para a escala linear, você tem sempre a escala Likert, né? Que vai de 1 a 5. Vocês já viram aquelas questões que falam assim, insatisfeito, onde 1 é o pior e o 5 é o melhor? Então, aí vocês podem criar, ó, o 1 seria insatisfeito, muito satisfeito. Aí vocês podem colocar 1 é insatisfeito e o 5 é satisfeito, tá? E aí ele cria aqui automaticamente. E aí você coloca, define onde 1 é o pior e o 5 é o melhor. Isso pode ser satisfeito, insatisfeito, regular, excelente, né? Então pode haver outras nomenclaturas aí, certo? Vamos visualizar como é que vai ficar essa pergunta? Venho aqui, coloco visualizar.
Olha lá que legal, né? Então, a escala linear. Quão satisfeito você está com o seu supermercado? Olha como que a pessoa vai visualizar, né? Se ela estiver muito insatisfeita, ela tende a marcar número 1. Se ela estiver mais ou menos insatisfeita, ela vai marcar o 2. Mas se ela já estiver extremamente satisfeita, feliz com o supermercado em que ela frequenta, ela tende a marcar o 5 ou o 4. Então, olha, é de fácil visualização, de fácil entendimento, né? Bem legal. Vamos voltar aqui para o nosso questionário. Estou vendo que eu estou criando uma pergunta para cada estilo, né? Para justamente vocês explorarem isso daí. Próxima pergunta do meu questionário que eu coloquei aqui. Vamos lá. É a seguinte. Na sua opinião, quais estão os preços dos itens do supermercado que você costuma ir? E aí eu vou usar essa escala aqui, ó. Grade de caixa de seleção, que é esse último. Olha só como é que a gente vai trabalhar aqui essa pergunta. De um lado, eu tenho uma coluna, né, que são as minhas linhas aqui. Então, eu vou colocar assim, alimentos, bebidas, itens de higiene, beleza, tá? E aqui tem outros, mas também não vou colocar minha lista completa, não, tá? E aqui na outra coluna, eu vou colocar uma escala de preço bom, preço baixo e preço alto, tá? Então, preço bom, a outra opção, preço baixo, preço alto. Então, quando a pessoa for ver lá, em relação a alimentos, ela acha que o preço que ela está pagando nos alimentos é um preço bom, é um preço baixo ou um preço alto? Em relação a bebidas, então ela vai marcar, tá? Depois a gente vai ver como é que isso aqui vai aparecer lá para os nossos respondentes. Vamos à próxima. Próxima pergunta. A próxima pergunta é uma pergunta bem simples. Qual é a sua data de nascimento? Tá? Até para você conferir com a idade que a pessoa colocou e também para você ter uma informação a mais, tá bom? Aqui, gente, o Google Forms tem essa opção também, ó, de data, tá bom? Então, ele já aparece para a pessoa como é que ela tem que colocar a data de aniversário. Nesse caso, ó, mês, dia e ano. Então, a pessoa ela vai ter que colocar primeiro o mês, depois o dia, depois o ano, certo? Isso serve para outras coisas também. Se vocês quiserem saber a data de alguma coisa, de algum evento, né? Se a data for importante de alguma forma para o questionário de vocês, saibam que tem essa opção. Vou colocar essa pergunta como obrigatória. As anteriores também, que eu não havia colocado. Aí você tem que clicar na pergunta de novo e marcar, tá? Para aparecer a opção do obrigatório. Essa aqui já está. Todas que estiverem com esse asterisco vermelho, é porque já são obrigatórias, né? Vocês já marcaram como obrigatório. Então, essa daqui eu já marquei. Essa daqui eu não marquei. Então, eu clico nela e marco aqui, tá? Gente, ó, se vocês também quiserem copiar, duplicar, vamos supor que tenha uma pergunta muito similar a essa daqui, que eu quero utilizar o mesmo formato. Eu posso duplicar, tá bom? Então, ó, dupliquei. Às vezes eu vou fazer uma pequena alteração, então, para vocês ganharem tempo. E tem a opção também de excluir, de limpar. Não quero mais essa pergunta, é só vir aqui na lixeira. Vocês podem ver que é um questionário muito intuitivo, tá bom? Bom, então vamos criar aí uma outra pergunta. Mais.
abrir mais uma caixinha. Agora, eu vou perguntar qual é o horário que essa pessoa costuma ir ao supermercado. E aí, aqui o Forms também me dá uma opção de pergunta relacionada ao horário. Olha que legal. Isso é bom, pessoal, para limitar o jeito que as pessoas vão responder, tá? Porque aí, se você não coloca o formato, vai ter gente que vai escrever 9 horas, vai ter gente que vai colocar um número. Então, isso é para padronização. Vocês vão ver que quando a gente colocar para visualizar, o horário vai aparecer aqui com os 2 pontinhos no meio, a pessoa vai ter que digitar os 2 dígitos da hora e os 2 dígitos do minuto. Então, é bem legal. Isso para tabulação é muito importante, tá? Vocês terem as respostas padronizadas, certo? Vou só tirar esse número aqui, porque eu não estou enumerando as minhas questões, tá? Se vocês quiserem, vocês podem fazer isso. A próxima pergunta é: quais sugestões você daria ao gerente do supermercado que você frequenta? Então, pessoal, aqui essa é uma pergunta ampla, aberta, que eu quero que as pessoas tenham liberdade para escrever. Então, da minha lista de opções, ó, eu vou marcar essa daqui, parágrafo, tá? Vejam que para resposta escrita, a gente tem resposta curta e parágrafo. Quando eu quero uma resposta objetiva, eu seleciono resposta curta. Mas se eu estou dando opção para o meu respondente escrever um pouco mais, dar ideias, opiniões, sugestões, eu marco parágrafo, porque daí ele vai ter um espaço, né, maior para poder escrever o que ele pensa, certo? Vou colocar essa questão como obrigatória. E a próxima pergunta, né, é: qual desses produtos você compraria? Tá? Essa pergunta eu coloquei para vocês verem que o Google Forms tem um recurso muito legal, que é poder adicionar imagens, tá? Então, aqui eu vou mostrar para vocês. Eu quero apresentar 2 fotos, 2 imagens de 2 produtos diferentes para esse respondente, e eu quero que ele visualize isso antes de responder. Então, eu venho aqui nesse ícone dessa imagem, daí eu vou aqui em pesquisa de imagem, na verdade. Deixa eu ver aqui onde que eu vou. Ver upload. Vou em procurar, porque eu já tenho essas fotos no meu computador. Então, aí é importante que você tenha essas imagens salvas, tá? Em algum lugar. Eu tenho aqui, ó, é essa daqui. Essa imagem aqui. Olha só que legal, né? Eu quero saber qual desses 2 produtos a pessoa compraria, tá? E aí, eu coloco as opções, né? Amaciante, qualitar. E a outra opção seria o amaciante IP, certo? Tem os preços, tem a descrição e tem a imagem. Porque na minha pesquisa era importante, né? A embalagem, a marca, os preços, tá bom? Mas aqui eu quero que a pessoa veja a imagem e me fale qual que ela compraria. Então, o Google Forms também tem esse recurso, tá? De você poder adicionar uma imagem dentro do seu próprio questionário, se for o caso, tá bom? E aí eu vou colocar essa daqui também como obrigatória. Bom, vocês estão vendo que tem essa lista suspensa aqui do ladinho, né? Que são recursos que vocês podem utilizar. Então, além desse maisinho, que é usado para a gente adicionar perguntas, a gente tem também essa opção de importar perguntas. Porque se vocês já tiverem as perguntas em um local salvo, né? Dentro do Google Forms, vocês podem fazer essa importação. Então, vamos supor que vocês já tenham um questionário no Google Forms, que vocês queiram aproveitá-lo, né? E mudar, às vezes, apenas alguma outra coisa, um detalhe. Então, vocês podem utilizar desse recurso, né? Vocês vão ganhar tempo. Tem essa opção aqui também, que é adicionar título e descrição, tá? Porque vocês podem colocar um título
e uma descrição para cada pergunta, se for o caso de vocês, tá bom? No meu caso, não. Mas é que, às vezes, dentro de um mesmo questionário, vocês vão abordar temáticas diferentes, sessões diferentes, então vocês podem aí colocar título e descrição. Às vezes tem uma pergunta específica que vocês vão precisar dar uma orientação para o respondente. Olha, nessa pergunta, por favor, responder assim, 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 tá? Então tem essa opção, título e descrição dentro da própria pergunta, porque vocês viram anteriormente que a gente fez aí nós colocamos um título e uma descrição para o formulário de uma forma geral, tudo bem? Como eu não vou usar no meu, eu vou excluir. Mas é só para vocês verem que tem esse recurso, tá? Adicionar imagem é o que eu acabei de mostrar para vocês. Vocês também podem adicionar um vídeo, tá bom? Dentro mesmo do questionário de vocês. Então, é bem legal. É importante que esse vídeo esteja salvo, né, no computador de vocês, para que fique mais fácil. E adicionar sessão é quando vocês querem mudar, né, de uma sessão para outra. No meu caso, eu não precisei fazer isso, mas vocês podem fazer. É só clicar, né? E eles vão, e aí ele vai adicionar aí uma nova sessão, e vocês podem separar um tipo de perguntas do tipo de outra, né? Então, por exemplo, às vezes eu estou falando aqui só de características dos respondentes, e depois eu vou entrar no comportamento, então eu posso fazer uma separação sem problemas. E também, pessoal, tem alguns tipos de perguntas que a gente faz, e às vezes a pessoa fala assim, olha, se a pessoa responder sim, então pule para a questão X, porque não faz sentido ela responder outras. Às vezes a pessoa nem vai dar sequência ali no questionário, né? Então a sessão ela é usada para isso também, tá? Para vocês separarem esses tipos de questões. Bom, o nosso questionário está pronto. Agora, o que eu queria mostrar para vocês é que a gente tem essa opção de personalizar o tema, que está relacionado às cores, né? Aqui eu estou usando esse roxinho, mas vocês podem mudar para laranja, para azul, né? Então, eu vou deixar aqui, ó, o verde, né, para mudar, tá? Vocês podem colocar uma imagem de cabeçalho. Então, vejam, vocês podem explorar aí essas opções. Essa opção de visualizar, né, que eu já mostrei para vocês. E aí aqui eu já vou mostrar, porque aí, pessoal, é muito importante, né? Antes de vocês enviarem o questionário, né, o formulário para os respondentes, é importante vocês conferirem tudo, darem uma repassada, pedirem para outras pessoas próximas, né, a vocês, para verem, tentarem responder, para ver se ficou alguma dúvida. Isso a gente chama de teste, né? Um teste de pesquisa. É justamente para ver se está na ordem, se essa ordem está legal, se as pessoas estão conseguindo responder com facilidade, se está tendo alguma dúvida, se precisa fazer algum ajuste, ok? Então, aqui a gente, ó, olha aqui a pergunta do horário que eu mostrei para vocês, tá vendo como que é? Então, a pessoa, ela tem que responder os 2 dígitos aqui para a resposta ficar válida. Ó, as sugestões, viu? Parece uma linha em aberto, certo? Então, aqui eu consigo visualizar. Agora, vamos voltar lá para o nosso questionário. Então, voltando aqui ao nosso questionário, a gente ainda tem essa parte de configurações, tá? Então, se você quer coletar os e-mails das pessoas que responderem, né? Então, você pode marcar essa caixinha. Então, você pode marcar essa caixinha. Se é necessário fazer login, né? Limitando a uma resposta por pessoa. Se as pessoas vão poder editar suas respostas após o envio ou não. Então, enfim, tem essas opções aí. A parte da apresentação, como é que você quer que o seu questionário seja apresentado? Você quer mostrar a barra de progresso? Quer embaralhar a ordem das perguntas? Quer mostrar um link para enviar outra resposta? Então, aí tem essas opções, certo?
Essa parte de testes eu não costumo utilizar muito não, tá? Então, depois vocês podem explorar se vocês quiserem, ok? Bom, feito isso, agora chegou o momento, né? Imagine que você já tenha feito o pré-teste, tenha avaliado tudo, seu questionário esteja, então, perfeito para envio. Aí você vai clicar no botão enviar. A partir disso, você vai vir aqui, ó. Você pode, né, vir aqui nessa imagenzinha e criar um link curto e copiar, ó, vir aqui e copiar. Quando você copia, você pode entrar no seu WhatsApp e mandar para sua lista de transmissão, né? Divulgar amplamente, ou você pode simplesmente mandar por e-mail. Vamos supor que você tem os e-mails dos seus respondentes. Então, você vai colocar todos os e-mails aqui, colar, e aí o Google Forms já vai enviar. E aí é só clicar aqui no final, enviar, que ele vai enviar para todo mundo. E aí, gostou? Então, se você achou que esse vídeo colaborou com você de alguma forma, já deixa seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com todo mundo que está precisando aí criar sua survey de uma forma simples, rápida e prática no Google Forms. Um abraço e até o próximo vídeo.